Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou tentar falar um pouco mais alto aqui para ver se vocês conseguem me ouvir com clareza. Eu utilizo de poucos recursos, somente meu notebook mesmo. Mas quero continuar produzindo esse conteúdo porque eu acho um conteúdo que por muitas vezes eu guardei para mim. E na minha prática do dia a dia, né, no meu trabalho, quando eu tenho a oportunidade de abordar temas que eu desejo abordar aqui. Muitas vezes o paciente, a pessoa, né, que está ali ouvindo, ela se sente muito edificada, né? Então eu acho que são assuntos que hoje, às vezes a gente não tem tempo para parar e ouvir, né? E discutir, refletir um pouco sobre esses temas. E hoje o tema que eu quero abordar é sobre autocobrança. A vida já deu certo em vários aspectos. E só às vezes a gente que não viu. E o que eu quero dizer com isso hoje, gente? Eu quero falar um pouquinho sobre leveza. Eu falo assim que eu não faço um script certinho montado do que eu vou falar. Eu gosto muito de que as coisas venham surgindo natural, assim. Porque tem vários assuntos que a gente pode abordar dentro de um próprio tema. E talvez lá na frente a gente aborde de novo outros quesitos, né? Outras questões que a gente pode abordar nesse vídeo aqui. E não tem problema. E o que eu quero falar sobre autocobrança é que muitas vezes a gente passa por situações na vida, por momentos na vida, que a gente, na verdade, sente que a vida está sendo muito injusta com a gente. Ou que os problemas estão sendo injustos, ou que as pessoas estão sendo injustas. Mas, na verdade, pode até acontecer essas situações. Mas muitas vezes o que acontece, eu vejo acontecendo com muitas pessoas, é o quanto a gente é injusto com o nosso próprio processo, com a nossa própria história e com o local que a gente se encontra em certos momentos da vida. Tudo bem que tem momentos, e a gente até comentou no último vídeo, que a vida ela vai se apresentar de uma maneira maior para você, né? Então eu tenho situações que vão parecer que eu não dou conta de enfrentar. Mas quantas vezes essas situações estão enormes ou absurdamente grandes? Porque uma parte desse volume, né, de problema, desse volume dessa situação, foram nós mesmos, né, que construímos. E aí, falando sobre a autocobrança um pouco, né, existem vários estudos que relacionam o acometimento de pessoas que têm uma autocobrança relacionada. A autocobrança ela vem muito relacionada com perfeccionismo, né? Pessoas que querem sempre estar no 100%, pessoas que querem sempre as coisas perfeitas, ou pessoas que querem sempre que as coisas ocorram de acordo com aquilo que foi projetado. Só que nós estamos numa posição chamada vida. E a vida nem sempre ela vai ser da forma como a gente projetou. Na verdade, talvez a maioria das vezes ela não vai ser da forma como a gente projetou. E isso não quer fazer de nós, isso não quer justificar em nós a falta de compromisso em ter planejamento, em ter os nossos sonhos, em programar as nossas conquistas. Está tudo bem programar. A questão é que nós não podemos perder o nosso mundo ou nos cobrar de uma maneira que seja injusta com nós mesmos. E aí, a autocobrança ela tem uma relação direta com vários transtornos psíquicos. E um deles, em geral, o primeiro passinho é para ansiedade e para depressão. Existem vários estudos que mostram essa relação direta, né, entre autocobrança, perfeccionismo, pessoas que têm essa tendência ao perfeccionismo e a tendência de desenvolver esses distúrbios. E aí, quando você olha e fala assim, nossa, mas eu me encontro nessa posição, então quer dizer que eu vou desenvolver esse distúrbio? Ou eu tenho ansiedade, eu já percebo isso em mim, eu já percebo sintomas ansiosos em mim. Será que é isso, então, que eu tenho para minha vida? Não. O diagnóstico, ele não vem para fazer a gente surtar ainda mais, ou para a gente
fazer a gente ficar mais ansioso do que a gente já está. O diagnóstico ele vem justamente para a gente entender o que está acontecendo com a gente e procurar uma saída. E infelizmente, o que acontece, a saída, muitas vezes que as pessoas encontram unicamente, é em torno de medicação. Gente, sou da área da saúde, amo prescrever remédios, amo tratar pacientes. A medicina evoluiu muito, mas nós não temos só um caminho para superar as coisas. Todas as vezes que você pensar na vida, que você tem apenas uma solução, saiba que você está completamente errado. Porque a gente não tem só uma maneira na vida de lidar com os problemas que surgem para nós. E nem na área da saúde seria assim. E aí, eu me lembro de um professor que eu sempre costumo também falar para os pacientes, né, para as pessoas, sobre isso, algo que ele, né, foi observando ao longo da jornada dele como psiquiatra. E isso eu guardei no meu coração quando eu passei no estágio, né, no estágio não, na disciplina, né, de psiquiatria. E ele falava sobre 7 pilares da saúde mental. E eu quero abordar nos próximos vídeos também mais temas relacionados a isso. Eu quero sair nesses vídeos não só de um foco científico, mas de um foco também pessoal, daquilo que muitas vezes nós, como seres humanos deixamos de falar. E aí, dos 7 pilares que ele trata, são, não sei se eu vou lembrar todos, eu anotei alguns, mas vamos lá. Espiritualidade, você ter uma vida espiritual. Eu não estou falando aqui, sempre falo isso, de religião, mas ter uma vida espiritual, algo que faça sentido para você, algo que te leve além do mundo material. A atividade física é um desses pilares, porque tem vários estudos que já demonstram também, inclusive da espiritualidade também, que eu não falei, mas a gente vai abordar de maneira mais profunda em outros vídeos. Vou falar de maneira geral. Então, ter uma atividade física. A alimentação é um desses pilares. Ter um hobby é um desses pilares. Vida social, e aí a vida social são pessoas que te fazem bem, gente. Não é ter relacionamentos que a gente está cansado de saber que quando eu tô perto daquela pessoa, meu coração acelera, fica palpitando, eu não me sinto bem, os assuntos são sempre em forma de ataque. Não, nós precisamos começar a entender que isso nos faz mal. Só que a gente está tão na correria que muitas vezes a gente esquece, né, disso, ou a gente se habitua a submeter por essas situações a preço do apego, a preço, muitas vezes, da carência. E tudo isso a gente vai observando ao longo do tempo, não é da noite para o dia, né? Então, espiritualidade, atividade física, vida social, ter um hobby é muito importante, fazer algo que você gosta. Alimentação, que eu já tinha falado. Terapia é um dos pilares. E a ajuda com a medicação, um dos pilares em casos mais importantes, assim, que os sintomas já estão mais difíceis de ser controlados, né? Com esses outros passos. A gente também faz uso da medicação. Então, a gente precisa entender, gente, que nós somos um conjunto de coisas. Nós não somos apenas um ser humano formado pelo nosso emprego. Eu passei umas situações na semana e eu fiquei pensando assim, meu Deus, como eu já fui uma pessoa que não era leve, né, injusta comigo mesmo. Uma situação com uma colega de trabalho que ela se cobrou muito por algo que, assim, quando você for pensar, quando a gente passa com um paciente paliativo, que esses pacientes estão à beira da morte, né? A gente passa a ver a insignificância de muitas coisas na vida que a gente considerava problema. E eu não estou dizendo que a gente não tem problema, gente. Mas a gente precisa começar a ser justo com o tamanho desse problema. Com as coisas, o lugar que a gente já conquistou, com de onde a gente já saiu. Muitas vezes o lugar que você está hoje já foi o motivo de pedir muito a Deus, ou de desejar muito, ou de muita estratégia, de muito planejamento. E hoje, por você ter conquistado, aquilo se torna habitual na nossa vida. E a gente para, às vezes, de olhar para esse lugar que a gente conquistou, né?
já almejando um novo lugar. E não tem problema a gente almejar. Isso faz a gente ter movimentos na vida, né? Movimentos de busca. Mas muitas vezes o que a gente precisa é parar, respirar e agradecer por esse local que a gente se encontra hoje. Por esse local que a gente conquistou. Pelas coisas que, não que faltam na nossa vida, mas pelas coisas que um dia a gente queria tanto e a gente tem hoje. Um dos mecanismos que eu comecei a desenvolver na minha vida para combater a ansiedade é justamente isso. Nós vivemos uma sociedade ansiosa, é muito difícil é desafiador você conquistar um espaço de agradecimento em meio à correria que a gente vive no mundo. E aí eu comecei a desenvolver uma técnica de agradecer por 3 coisas no meu dia e respirar profundamente 10 vezes. E isso, em muitos momentos que você está no calor do momento, se torna algo curativo para sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo. Gente, tem estudos que demonstram. Hoje, uma das coisas que mais mata, que os estudos têm comprovado, é o estresse. Quando a gente está muito ansioso, dentro do nosso corpo, nós liberamos catecolaminas. Nós liberamos, vou falar assim para vocês entenderem, enzimas de estresse, que acelera o nosso coração, que faz a gente pensar que a gente está em situação de luta ou fuga o tempo inteiro. Não tem coração, eu falo assim para o paciente, não tem cardiovascular que aguente isso. As mulheres, com o tempo, foram entrando no mercado de trabalho, doenças que antigamente a gente via muito mais, assim, apenas, para dizer em homens, hoje a gente está vendo em mulheres também, porque com a entrada delas no mercado de trabalho, isso também começou a corroborar. Então, o que eu estou querendo informar nesse vídeo hoje, assim, e trazer de conhecimento se você está passando por uma situação que ela é muito difícil, a gente falou no vídeo passado, calma, recua um passo, olhe ela por fora e vê o que realmente é seu, o que realmente você tem capacidade de enfrentar, o que realmente eu posso mover. E muitas vezes o que eu estou querendo dizer é você olhar para essa situação por fora e olhar o quanto você já desenvolveu, o quanto você já evoluiu para chegar onde você está hoje. Quantas coisas você já conquistou? Sim, quantas coisas você não conquistou? Mas se você chegou no lugar que você está hoje, que um dia foi um sonho, que você já conquistou isso, imagina as coisas que você ainda vai conquistar e que hoje, o você de hoje, né? O eu de hoje, ele ainda não viu. Então, essa palavra não é uma palavra para mim como otimismo, não. Ela é uma palavra científica, é uma palavra justa e é uma palavra de leveza. Para mim, a reflexão que eu quero deixar hoje é isso. Tá tudo bem se você ainda não conquistou o lugar que você deseja, se você não chegou no lugar que você quer chegar, porque você já chegou em muitos lugares que você desejou no passado. E se você conseguiu, você também pode conseguir os desejos que você tem para o futuro. E ter essa leveza, entender que nós somos seres humanos, que nós podemos errar e a nobreza disso é reconhecer os nossos erros e tentar melhorar como ser humano. Não de ficar se martirizando, porque nós já temos o julgamento das pessoas, né, da sociedade, do ser humano. Imagina ainda se nós mesmos vivermos essa vida de peso, onde como se a gente pegasse um chicote e começasse a chicotear nas nossas costas, né? Que como se isso fosse motivo de uma automutilação, uma autocobrança, né? Um perfeccionismo, diminuindo o nosso tempo de vida, aumentando o risco de doenças cardiovasculares e tirando a nossa paz momentânea, os nossos motivos de agradecer pelas coisas que a gente tem hoje. É isso que eu quero falar. Deixo um beijo para vocês nessa mensagem dessa semana e escreva aqui nos comentários o que vocês gostariam de conversar na próxima semana, que nós possamos ter uma semana que venhamos ser mais justos com a gente, olhar com leveza,
com verdade sobre quem nós somos e não apenas ficar colocando alvos muitas vezes para a gente ficar buscando o tempo inteiro sem saborear as coisas que a gente já conquistou. Um beijo, estou à disposição e qualquer dúvida estamos aí na semana que vem com mais um tema sobre saúde mental para a gente conversar. Tchau!